algumas perguntas e você vai espontaneamente responder, pode ficar à vontade. O que você considera a parte mais difícil de se chegar à terceira idade, né? Que é a idade que o senhor está hoje? O que é que o senhor considera de mais difícil, de mais, digamos, negativo? Isso é muito relativo. Eu não achei nenhuma dificuldade, porque olhei sempre as coisas pelo lado correto, da verdade. A vida traz a experiência necessária para a gente enfrentar todos os problemas e as dificuldades, entendeu? Então, o mais difícil que a gente encontra na vida é saber educar os filhos. Porque o meio de subsistência, a gente, como eu, no meu caso particular, fui desde pequeno criado trabalhando, e como trabalho até hoje porque gosto, não fui obrigado nem nada, me traz até prazer. Agora, educar filho é um pouco difícil. Difícil e precisa muita perseverança, força de vontade e se dedicar mesmo, né? Agora, dentro da sua perspectiva, da sua intimidade, o que é mais difícil conviver com a terceira idade? Quais são as dificuldades maiores que você enfrenta no dia a dia? Não, na verdade, eu como sempre pisei no chão, eu acho que a dificuldade maior é problema, às vezes, de saúde da gente ou de um familiar que nos traz a preocupação, entendeu? E ter a prudência de conviver, estando sempre distante de pessoas que têm problemas e coisas, ter jogo de cintura para conviver, que a convivência entre outras pessoas humanas não é muito fácil, né? Mas a gente, pensando bem, analisando bem, transpõe essas dificuldades. Com isso você quer dizer que a vida vale a pena envelhecer? Vale a pena, claro que vale. Às vezes não é como a gente desejava que fosse. A harmonia entre a família e todos os familiares, de modo geral, isso a gente não consegue, porque cada um tem uma natureza, um temperamento diferente, e isso às vezes discorda com o ponto de vista da gente, mas a gente tem de admitir que isso tudo faz parte, né? O lado positivo, o que é bom para o senhor ter chegado à terceira idade? Bom, a gente sempre tem, por exemplo, a única coisa que eu tenho vaidade na vida é saber que sempre pude viver de cabeça erguida, não me lembro assim, pelo menos propositadamente, ou por ter motivos que me desabonassem e tudo, eu acho isso muito importante. A gente tem aquele orgulho de saber que chegou no fim da vida com dignidade, isso é muito importante para mim. Quando você fala em dignidade, significa não ter prejudicado a ninguém? Não ter prejudicado a ninguém, não ter feito mal a ninguém, ter sempre procurado cumprir as coisas pelo lado correto, honesto, entendeu? Passar nos lugares sem deixar rastro, entendeu? E que qualquer pessoa que queira falar com você não pode lhe macular em nada, isso é muito importante para mim. Você está falando da sua dignidade. Da dignidade, exatamente. Então você considera que chegar à terceira idade, sem ter maculado a sua história de vida, é algo que tem de maior importância? Eu acho, na minha opinião, eu acho isso muito válido. Há pessoas que às vezes não dão valor a isso, acham que nada, a gente tem de viver a qualquer modo, mas eu acho, não, eu discordo categoricamente com isso. Eu acho que a gente tem de procurar sempre privar pelo lado certo da vida, entendeu?
A vida já é tão difícil. Eu, por exemplo, se fosse um político desse, eu tinha vergonha de botar a cara na televisão. Entendeu? Você fala porque são tantas coisas que vêm a público negativa, né? Que sobre E A, que eles sobre não B, conseguem. exatamente. Entendi. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Para quem gosta, que dá valor. Para quem não dá, é indiferente, né? Você vê no dia a dia aí pessoas até de um certo nível e compreensível e tal, e não dá muito valor a isso. O que é que você considera na vida que tenha sido ingrato com você? O que é que a vida foi ingrata com você? Não, eu nunca exigi muito da vida, sabe? Eu achei que agradeço a Deus todo dia pelo que eu não cheguei a nada. Quer dizer, mas pelo menos se nada construir, nada destruir também, não prejudiquei ninguém, a minha estabilidade de vida não foi a custo de ninguém. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Acho fundamental. Isso é muito... Dignidade que eu falo é isso. Você viver sempre sem depender de fazer mal a ninguém. Você sobreviveu não às custas do suor dos outros, nem coisa nem nada. Eu acho isso dignidade. Qual o conselho que você daria hoje para os jovens que estão na faixa de 20 a 30 anos de idade? Tem algum conselho? Eu acho. Lembrando que você já passou 60 anos dessa idade. Eu acho o seguinte, hoje em dia os jovens são muito voltados para negócio de curtição. No meu tempo não tinha nada disso, tinha um trabalho, tinha aquele que tivesse um merecimento e fizesse alguma coisa, podia ter aqueles dias de descanso, etc e tal. Hoje em dia os jovens hoje pensam muito em curtir. É raro no meio de 100 você tira talvez uma meia dúzia compreensível, mas o resto só quer balada, festa, noitadas, bebida. Então, extravagância que mais tarde eles vão sentir que não valeu a pena não ter essas reservas, inclusive a saúde, né? Isso é muito importante. Ou seja, você diria ao jovem que é importante que ele saiba viver para não chegar à velhice, na terceira idade, com problemas difíceis. Saúde, dificuldade financeira e tudo. Eu, se voltasse a viver, faria novamente tudo como eu fiz. Não me arrependo de nada que pratiquei até hoje. Graças a Deus. Eu sei que você não é religioso, praticante, mas nas Não. suas atitudes de vida sempre foram muito fundamentadas de acordo com as prerrogativas, digamos assim, de Jesus, né? Que é o amor, que é o respeito. Dentro desse contexto, só uma pergunta. Eu nunca fui praticante de religião nenhuma. Eu sou de família católica, me convenci disso. Eu acho que o sujeito fazendo bem, falando diretamente a Deus, procurando ter o merecimento, é o bastante. Eu, por exemplo, não tenho o hábito de estar... Eu não sou habituado em igreja. Eu vou à igreja, rezo, não deito e levanto sem me confessar, sem falar com Deus, mas eu não tenho hábito de ir à igreja. Eu, por exemplo, não tenho nada contra o padre, mas não sou muito adepto de padre, entendeu? Isso puxou um pouco a papai. Papai também era assim, mas o que interessa é a pureza que você carrega dentro de si, não é o que ele aparenta, é aquilo que ele é. Isso não lhe causa nenhuma culpa? Não, nenhuma, de maneira nenhuma. Muitas vezes o sujeito que está lá rezando e coisa e tal, tem muito mais pecado do que aquele que não vai lá, na minha opinião. Mas nessa parte eu fui um pouco acomodado, não fui chegado em igreja, frequentar esses, nunca fui não. Mas o que importa é que o sujeito procure, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado.
Uns praticam o erro porque acham mais fácil. Outros, a vida é mais fácil, não quer se dar o sacrifício de lutar, de obter, de viver de uma maneira certa e digna. E outros não acham que o bom da vida são os desmantelos. E não é meu caso, eu sempre gostei de viver, entendeu? Dentro do seu sentimento, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado? Eu acho que sim. Pouco mesmo porque os erros que você comete sem consciência, isso não é nem pecado. Pecado é aquilo que você tem consciência que não deveria fazer e pratica, né? Que é contra a lei de Deus. Dizia papai que não precisava 10 mandamentos, bastava um só, amar a Deus sobre todas as coisas. E eu fui muito na cartilha de meu pai. E não me arrependo. Entendeu? Não me arrependo de jeito nenhum. Entendeu? Outra coisa, eu sou muito contra a omissão. Entendeu? Muito contra a omissão. Por exemplo, eu perdi meu filho, o mais velho, Deus levou, mas eu nunca tive a menor preocupação de que me omiti de fazer o bem a ele. Pelo contrário, quando ele era pequeno, por exemplo, foi o filho que eu mais castiguei e tudo mais. Tive o prazer de saber que ele, depois dos 10 anos, ele tornou-se muito bom, muito compreensivo, muito verdadeiro. Isso para mim me contenta muito e me deixa muito tranquilo. Então, na verdade é isso. A verdade sempre prevalece, na minha opinião. Mas... Ok, você quer deixar alguma mensagem para os que estão com a idade hoje, na terceira idade, e que não se conformam? Não, outra coisa que eu aprendi muito, às vezes a gente pode admitir que não alcançou uma vida melhor, coisas que ele desejava obter. Eu nunca tive essa missão. A gente, quando olhar para frente, que vê tantos em condição mais favorável, olhe para trás. Isso meu pai me ensinou e a gente é muito certo porque o conselho dos pais sempre são bons. Ainda que não sejam certos, são bem intencionados. Então, a verdade é essa, o sujeito tem de procurar viver de uma maneira certa, pelos sentimentos dele, não pela... Tem muita gente aí que às vezes até dá conselho, mas não tem intuição, não tem coisa, e o sujeito deve seguir sempre os sentimentos dele e tudo. Aquilo que ele aprendeu na infância, o que muita gente não faz, né? O que fica na gente, na alma da gente, é aquilo que a gente aprendeu na idade aí, sei lá, depois que se entendeu de 7 aos 15 anos e tudo, isso aí é muito importante. E todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Eu acho. Na minha opinião, é isso aí. Ok. Obrigado, e nós vamos voltar a fazer uma outra entrevista em outro momento.